Quais são os cargos na diretoria de uma igreja? Quantas pessoas são necessárias para compor essa diretoria? E será que uma mesma pessoa pode ocupar mais de um cargo? Nesse vídeo vamos esclarecer essas dúvidas. O que é e qual é a importância da diretoria de uma igreja? Antes de mais nada, é importante compreender que a diretoria representa a estrutura organizacional responsável por garantir que a igreja funcione de maneira organizada, transparente e alinhada com seus princípios e objetivos. Ela também assegura que as decisões tomadas estejam em conformidade com seu estatuto, além de ser responsável por prestar contas à congregação. Acima de tudo, uma diretoria ativa fortalece a igreja e evita que o pastor fique sobrecarregado. Qual é o papel administrativo da diretoria? Em primeiro lugar, a diretoria de uma igreja atua como órgão de governança. Ela é responsável por definir as diretrizes administrativas, tomar decisões e garantir que a igreja funcione com ordem. Na prática, isso significa supervisionar áreas como finanças, patrimônio, contratos, contratações, agenda de evento e cumprimento das obrigações legais e fiscais junto ao governo. Na maioria das igrejas, a diretoria também tem o dever de convocar assembleias, elaborar planos de ação e aprovar orçamentos, sempre com base no estatuto e na missão da igreja. Portanto, o papel administrativo da diretoria é fundamental para garantir que a igreja opere de forma eficiente e principalmente dentro da lei. Quem compõe a diretoria e quais são os principais cargos? A composição da diretoria de uma igreja pode variar conforme o estatuto desse ministério, a sua tradição denominacional e o tamanho da congregação. Em geral, os membros da diretoria são eleitos pela Assembleia da Igreja e têm o tempo de mandato definido, com atribuições específicas para cada função. A seguir, conheça os principais cargos e suas responsabilidades dentro da diretoria. Presidente. Com toda certeza, o presidente é a figura central da diretoria e, na grande maioria dos casos, também é o pastor da igreja. Em resumo, suas funções incluem representar legalmente a igreja, convocar e presidir reuniões, supervisionar os demais cargos da diretoria e garantir o cumprimento do estatuto. Ele também atua como principal responsável por decisões estratégicas, sempre respeitando a visão espiritual. Vice-presidente. Em suma, o vice-presidente é o braço direito do presidente, pois a sua principal função é substituí-lo em casos de ausência ou impedimento, além de auxiliar na execução de tarefas administrativas. Embora não exista relação direta com as funções ministeriais, em algumas igrejas, o vice-presidente também coordena ministérios ou lidera projetos de expansão e missões. Secretário. O secretário é responsável por toda a documentação da igreja. Ele redige e guarda as atas de reuniões, organiza os arquivos institucionais, cuida da comunicação oficial e mantém atualizados os registros legais da instituição. Além disso, esse cargo pode envolver funções de comunicação interna e suporte para reuniões e eventos. Tesoureiro. O tesoureiro cuida das finanças da igreja, como as arrecadações, pagamentos, elaboração de relatórios financeiros e prestação de contas à igreja. Ele também ajuda a elaborar o orçamento anual e garante que os recursos sejam utilizados conforme o planejamento e visão da igreja. Portanto, transparência, capacidade técnica e responsabilidade são características indispensáveis nesse cargo. Outros cargos possíveis. Dependendo do porte e das necessidades da igreja, podem existir cargos adicionais na diretoria ou até mesmo em órgãos auxiliares. Alguns exemplos são conselheiros fiscais, diretores de ministérios, seja de educação cristã, evangelismo, ação social, entre outros, e membros suplentes como segundo tesoureiro e segundo secretário. Essas funções complementam a diretoria e ajudam na descentralização da gestão, promovendo uma administração muito mais eficiente. Quantas pessoas são necessárias para formar a diretoria? Em princípio, não existe um número obrigatório de membros para compor a diretoria de uma igreja. Esse número depende principalmente do que está estabelecido no estatuto da igreja, bem como das necessidades específicas da congregação e até mesmo do seu porte. De forma geral, igrejas menores costumam ter uma diretoria com 2 ou 3 membros, justamente por não ter pessoas de confiança, de capacidade técnica e com responsabilidade para exercerem essas funções. Por isso, algumas das igrejas constituídas por nós possuem apenas o pastor
e sua esposa na diretoria. Já em igrejas maiores, com múltiplos ministérios e atividades complexas, podem ter diretoria ampliada com mais cargos e divisões de responsabilidade. O mais importante é que o número de membros seja o suficiente para atender às demandas administrativas, garantir uma tomada de decisão plural e evitar concentração de poder em uma única pessoa. O que o Estatuto diz sobre os cargos da diretoria de uma igreja? Bem, em resumo, o Estatuto é o documento que define a estrutura legal e organizacional da igreja, e nele devem constar os cargos da diretoria, os critérios de eleição ou nomeação para esses cargos, a duração do mandato de cada membro, as competências de cada cargo e o processo de substituição em caso de vacância. É fundamental que o Estatuto esteja atualizado e em conformidade com o Código Civil Brasileiro, garantindo assim segurança jurídica para a igreja e para a sua diretoria. Por isso, antes de elaborar o Estatuto da sua igreja, é necessário definir quais são os cargos que a sua igreja precisa para compor uma diretoria que esteja de acordo com as necessidades do seu ministério. Cargos da diretoria de uma igreja. Como montar uma estrutura eficiente? Primeiramente, montar uma diretoria eficiente exige mais do que apenas preencher os cargos. É necessário formar uma equipe com pessoas que estejam alinhadas com os valores da igreja, que tenham compromisso com o ministério e, sobretudo, que saibam trabalhar em cooperação. Uma diretoria eficiente é aquela que une habilidades técnicas, maturidade espiritual e senso de responsabilidade. Entre os critérios essenciais para montar essa equipe estão um testemunho cristão íntegro, comprometimento com a igreja local, capacidade para exercer as funções, como capacidades administrativas, de finanças e de comunicação, boa comunicação e espírito colaborativo, disponibilidade para participar ativamente das reuniões e decisões. Ferramentas que podem facilitar a administração. Além de escolher as pessoas certas, é importante adotar boas práticas de gestão que otimizem o trabalho da diretoria. Então, veja aqui algumas sugestões. Primeiro, reuniões periódicas e bem estruturadas para alinhar decisões e revisar metas. Documentação organizada, porque atas, relatórios e arquivos precisam estar em boa ordem. Prestação de contas transparente, com relatórios financeiros acessíveis à Assembleia. E uso de ferramentas digitais, como o sistema de gestão financeira, Google Drive, agendas compartilhadas e aplicativos de comunicação, como grupos de WhatsApp, por exemplo. Essas práticas contribuem para a administração mais eficiente e facilitam a comunicação entre os líderes e membros da igreja, promovendo confiança e o engajamento da diretoria. Conclusão. Em resumo, a diretoria de uma igreja não é apenas um grupo de cargos, mas sim uma estrutura fundamental para manter o funcionamento saudável do seu ministério. Por isso, investir em uma diretoria bem estruturada é investir no crescimento da igreja. Se você gostou desse vídeo, eu queria pedir a você para deixar o seu like e compartilhar com seus amigos pastores, para que possamos alcançar e regularizar um número ainda maior de igrejas em todo o Brasil. Muito obrigado.